segundo episódio do Minutos Corporativos, um bate-papo rápido com lideranças do mercado. Eu tenho aqui hoje o Marco Kumura, que é CEO da MarketScape, Conhecimento e Inteligência de Mercados, palestrante, professor de MBA, residente de Londrina. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar de você, Marco Kumura? Em resumo é isso, Ana. Primeiramente, um prazer falar contigo e todos aqueles que estão ligados na FutureCon. É um grande evento, um grande momento para a gente também discutir sobre todas as transformações que estão acontecendo no mundo, né? Sim. Ô, Marco, eu que te agradeço. Muito bem-vindo. Obrigada mesmo, tá? E eu já quero começar comentando sobre o seu último artigo, Abraça a Incerteza, que você aborda três pontos essenciais para saber assim, como gerir a empresa nesses novos tempos. Eu sei assim, que esses novos tempos fizeram a gente repensar tudo, enfim, só que eu sei que ele serve para a vida, né? Mas vamos falar então desses tempos. O primeiro é entender as transformações do consumidor e dos mercados de forma efetiva. 2, coragem para mudar a sua empresa. E 3, saber o momento exato para fazer as transformações. Eu queria que, dentro do que você consegue falar agora, né, desses minutos corporativos, dá um overview dessa tríade das linhas gerais do seu raciocínio para o mercado. Eu acho assim, ó, o ponto principal de todo o meu artigo, de tudo que eu tenho falado e trabalhado com as empresas, a gente está vivendo uma patologia empresarial, isso generalizada, que é uma dificuldade no processo de decisão, uma patologia empresarial, dificuldade de decidir. Mas por quê? Porque a gente viu nos últimos tempos um aumento substancial da quantidade de informações dentro da empresa, com sistemas informatizados e tudo mais, né? Tanto é que a gente viu isso no começo da década de 80, a informatização das empresas, depois elas vieram trazendo outras tecnologias até a gente chegar hoje em sistemas informatizados, os business intelligence, que fornecem informações gigantescas dentro da organização. Por sua vez, em paralelo, a gente viu também uma quantidade enorme de informação, dado as novas tecnologias de conexão, internet e tudo mais, fora da empresa. Isso fez com que hábitos de consumo se transformassem e a competição também se transformasse. Então, a gente está vivendo hoje uma quantidade de informação nos impactando diariamente, e aí agora falando com os decisores, executivos e empresários, eles estão com uma quantidade de informação tremenda. Para realmente, qual é a dificuldade hoje? Selecionar as informações para tomar decisão. Então, a gente vê hoje, fala assim, mas como eu posso crescer? Como eu posso ser melhor que o meu concorrente? Que produtos eu vou lançar? Então, esse é o ponto central de tudo isso que eu estou falando para você. E no artigo eu falei assim, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é saber ler os mercados. Eu sempre falo isso nas palestras, sempre falo isso para os meus clientes. Ler mercados é saber ler essas transformações. E essas transformações sempre ocorreram. Esse é o ponto, sempre ocorreram. Então, a gente começa a ver lá, desde antes de 1800, traduzindo os números de uma forma global assim, a gente vê os processos de manufatura que mudaram o mundo como a gente conhece hoje, né? Saímos da Idade Média, entramos lá no início da Revolução Industrial, vivemos a primeira Revolução Industrial em 1800, com a máquina a vapor, não é? Depois a gente vê a segunda revolução industrial com a produção em massa e a eletricidade. Nessa segunda revolução industrial a gente vê o Ford T, você pode ter o Ford T de qualquer cor desde que seja preto, não é? Henry Ford, uma frase clássica, até o pessoal fala, mas por que preto? Porque produzia mais rápido, era a cor que secava mais rápido. Depois a gente vê a terceira revolução industrial, que foi a era da informação, foi a era da digitalização, a época que a gente viu no final dos anos 90, no início dos anos 2000. A gente está vivendo a quarta revolução industrial, e essa quarta revolução industrial, ela adota algumas tecnologias que a gente ainda não entendeu muito bem como usar e como funciona. Internet das coisas, Big Data Analytics, inteligência artificial, impressoras 3D, e cloud computing, e uma série de tecnologias que impactam a forma como a gente faz negócio e a gente se relaciona com os nossos clientes. Da mesma forma que a manufatura impactou o mundo, como a gente viu,
de uma certa forma, lá atrás, mais lenta, a gente está vendo essas transformações impactarem as relações de consumo e a forma de competição. Então, na realidade, a gente não entendeu muito bem. Por isso que no artigo eu falei assim, saiba ler mercados. E a gente precisa ler essa quantidade de informação tremenda e essas transformações que estão acontecendo no consumidor. A pandemia acelerou essas transformações. Por isso que eu falo o seguinte, a próxima tendência hoje nas empresas é criarem áreas de inteligência. Nas empresas. Porque o que é inteligência, Ana? A gente tem uma quantidade gigantesca de informação, a gente precisa colocar na nossa cabeça, no nosso cérebro, um chip de inteligência. Que é, inteligência significa o quê? Selecionar as informações realmente relevantes, para que a gente consiga gerar aqui dentro conhecimento. E conhecimento gera dois caminhos. O caminho da atividade de decidir, o caminho da criatividade de ter novas ideias. Então, para quem está nos assistindo, a gente precisa entender que há uma grande tendência de criar áreas de inteligência dentro das empresas, adotando todas as ferramentas de inteligência de mercado disponíveis hoje, para a gente saber Big Data, Geomarketing, análise de dados, enfim, Machine Learning, tudo que a gente possa usar para realmente fazer essa seleção, para criar conhecimento aqui para a gente decidir melhor e arrumar essa patologia empresarial que a gente está falando. E eu estou comentando tanto e eu estou frisando tanto. Por isso que é uma dor muito grande, Ana. E para quem está nos assistindo, a maioria das empresas hoje está buscando criar áreas de inteligência de negócios, inteligência de mercado, para saber ler essas transformações. Então, esse é um ponto principal que eu quero chamar a atenção. O segundo que eu falei é coragem para mudar. Coragem para mudar, Ana, é mudar a empresa, é adaptar a empresa. Tá? Eu sempre faço uma analogia, quando eu era pequenininho, quando eu era criança, lá no interior do Paraná, a gente brincava com Lego, os leguinhos, os brinquedinhos lá dos bloquinhos de montar e desmontar. E os bloquinhos a gente montava, virava uma arminha para brincar de bandido e monstrinho, depois eu construía um foguetinho, depois desmontava tudo, construía um carrinho. Uma empresa hoje, ela precisa ser ágil e flexível em todos os seus processos para que a gente possa desmontar e remontar para adaptar para esse novo mercado. Antigamente, as empresas eram mais rígidas. Então, assim, as máquinas de performance, as empresas eram formatadas para ter resultado. Se criava uma máquina de performance, a empresa travava. Se você analisar, a maioria das empresas hoje tem alta performance, os seus processos, elas são amarrados. Então ela faz, por isso que as grandes empresas, normalmente, elas se movimentam mais lentamente. É por isso que as empresas estão buscando hoje startups, que são muito mais flexíveis, estão pensando em inovação, pensando coisas novas. Por isso que as empresas grandes, já estruturadas, elas têm o caminho do Open Innovation, trazendo também, incorporando startups, ou aplicando ou investindo em startups, ou elas têm que realmente fazer um trabalho muito forte para quebrar as estruturas e repensar seus modelos de negócio, a sua forma de ganhar dinheiro. Por isso tem que ter coragem para mudar. E não é fácil fazer isso. Não adianta eu ler mercados, ter uma área de inteligência fortíssima e falar assim, pô, eu vou ter que abandonar essa minha linha de produtos e partir para outra. Eu vou ter que desistir disso e partir para esse mercado. Então, esse é o segundo ponto que eu falo sobre a coragem para mudar. E o terceiro é saber o momento exato para fazer as transformações. Porque o que acontece, Ana, e isso é muito importante de ser falado, como a gente está vendo novas tecnologias chegando, novos hábitos de consumo sendo alterados, olha só o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, antes da pandemia, então estou falando fevereiro, janeiro, fevereiro, a gente fazia palestra falando sobre pro varejo, falou, cara, você tem que trabalhar com omnichannel. Ó, pessoal, você tem que ir para o e-commerce. Ó, pessoal, existe ferramentas de teleconferência, como a gente está falando aqui. Olha só como é que era. A gente consegue tangibilizar claramente que já existiam tecnologias, já se falava sobre isso, muitos empresários falavam, eu vou fazer. Só que não acharam o momento adequado para fazer a coisa acontecer. Então, tem muitas tecnologias para videoconferência, como a gente está falando aqui agora. O pessoal não sabia usar, o pessoal não estava acostumado. Imagine você marcar uma reunião com um cliente por videoconferência e falar, não, isso não funciona. Não é?
Imagina você fazer um evento, não é? Um Exato. evento online, isso não funciona. Fala, como não funciona? Você vê que até antes de fevereiro e março, essas tecnologias tinham uma adesão? Tinham. Empresas multinacionais, transnacionais faziam. Mas, pô, já virou a realidade. Então, hoje eu tenho que ter. Então, as empresas de saúde têm que ter telemedicina, com certeza vão adotar isso. Teleprescrições de medicamentos. Então, a gente começa a ver uma reinvenção no modelo logístico. Então, a gente vai começar a ver ser mais aderente processos de entrega de última milha, os processos realmente em que eu faço parceria com o varejista, igual na pandemia, lojas de brinquedo fizeram parceria, estavam fechadas e a maioria em shopping, elas fizeram parcerias com supermercados para poder ter a entrega dos seus produtos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo é que a gente entrou numa fase de aceleração de novas tecnologias que o momento que às vezes ia demorar muito tempo para ser aplicado, não, o momento é agora. Então, tem um senso de urgência tremendo, que faz com que você tem que saber ler os seus mercados, saber como adaptar esse Lego empresarial, que é a sua empresa, e fazer agora. Então, eu falo assim, o momento é agora, não é amanhã. Porque o amanhã começou ontem. Pois é. E quando você fala das incertezas, nada tem a ver com saber para onde ir, né? Na verdade, é organizar tudo isso, né? Não adianta, por exemplo, a gente ter força na vida e não saber como e quando utilizá-la. Então, não adianta ter tanta informação e a gente não saber de que maneira utilizar, e é isso mesmo, ser maleável na vida toda, né? Assim, não tem receita de bolo, não é mesmo? Assim, então, Não, não tem. Mas tem alguns fundamentos que eles são imutáveis. Por mais que a gente... Igual, por exemplo, uma relação imutável, e pode ter tecnologia, pode ser o que for, igual eu estou conversando contigo, tá? Imagine se eu for uma empresa vendendo para você ou vice-versa. Essa relação pessoa a pessoa, ela pode mudar o como ser feita, mas essa relação ela continua valendo. Então, assim, para eu criar uma marca, as relações de confiança continuam sendo as mesmas que desde a época da manufatura, o cara produzindo um sapato no fundo da casa dele. Então, essas relações hoje, o pessoal fala de jornada do cliente, a interação com o cliente, ela é válida, só que mudou o esquema. Hoje eu estou entrando em contato por você, por internet, por redes sociais, mas também por meio físico. Então, alguns fundamentos para se criar marcas, para estabelecer relações com os mercados, para você buscar, só mudou o jeito de fazer. Mas a essência de fazer negócio não mudou. É isso que a gente tem que entender, porque assim, eu vejo os novos executivos, e é um alerta aos novos executivos. Não se apegue à tecnologia. A tecnologia é somente uma nova forma de se fazer aquilo que sempre já foi feito. Mas ela vence. Haverá outra. O que você não pode perder o foco não é a tecnologia. O foco é aquilo, a essência do negócio. A essência do negócio você não pode perder, senão está fora. muitíssimo bem. Marco, e aí, falando então dessa questão, você como inteligência de mercado, você pode dar um panorama de como essas empresas elas se transformaram e se reposicionaram? Assim, dá alguns exemplos do que você tem visto? Olha, assim, eu acho que o impacto principal, o que a gente viu, né? A gente viu de fevereiro para cá, pintaram um cenário do inferno para todos os setores. Inclusive, até eu fiz em fevereiro, não, na realidade foi em abril, eu fiz até um webinário fazendo algumas projeções de cenários, né? Alguns setores que iam crescer mais rapidamente, outros setores que iam voltar mais Isso aí é lentamente. legal. Isso aí é legal você falar. Então, e na realidade, assim, e foi tudo uma surpresa, porque é realmente difícil você prever cenários, né? O que vai acontecer a partir de agora? Eu acho que o que surpreendeu todo mundo? Surpreendeu todo mundo é que a gente vivenciou uma economia, a gente ficou parado, todo mundo ficou assustado. Acho que o primeiro ponto foi o medo. O segundo ponto foi absorver e falar, tá, essa é uma nova realidade, tanto é que surgiu o termo novo normal. Tá, mas e agora? O que eu tenho que fazer? As pessoas começaram a se reinventar. Quem trabalhava com serviços, restaurantes fechados, fisioterapia, até médicos sofreram
com a pandemia. A medicina, médicos sofreram, não fizeram cirurgia, não fizeram atendimento. Na realidade, todo mundo sofreu. O que aconteceu? Alguns setores saíram mais rápido da crise, né? Setor de alimentação, setor de farmacêutico, praticamente não sofreu nada, porque e também não houve queda na demanda por conta da ajuda assistencial do governo. E aí que está a surpresa. Pela ajuda assistencial do governo, esse dinheiro colocado no mercado fez com que a classe média brasileira ela crescesse artificialmente, mas crescesse. Essa classe média brasileira é equivalente à mesma classe média no final do governo Lula, no início do governo Dilma. Tanto é que se a gente voltar na memória, a gente vê naquela época o crescimento da classe média puxando todo o consumo, só que elas estavam em pleno emprego. Essa ajuda assistencial criou um movimento artificial, um movimento artificial em que inflou a classe média de uma certa forma e tirou o efeito do desemprego. Tanto é que esse consumo todo, esse dinheiro todo, que ia para restaurantes, ia para viagens, ia para outras coisas que a gente faria no dia a dia normal, foram para onde? Para casa, para tudo que é relacionado à casa. Tanto é que nunca se vendeu tanto ar-condicionado nesse calor que fez recentemente, nunca se vendeu tanto aspirador de pó, nunca se fez tanto cursos online de culinária, afinal de contas o pessoal aprendeu a fazer, né, programas como MasterChef, etc. De repente as pessoas começaram a retornar ao passado. E tudo que esse retornar ao passado é fazer bricolagem, tudo, material de construção, ferramentas, parte elétrica, parte hidráulica, bombou nesse período, eletroeletrônicos bombaram, móveis bombaram, tudo que é voltado para casa. Então, esse movimento, eu falei lá atrás que ia crescer, mas cresceu muito mais do que foi previsto. Tanto é que se você olha as análises dos números de varejo hoje do setor eletromóveis, só esse mês já cresceu mais de 15% e já recuperou a perda que teve nos meses de fevereiro, março e abril. Já equilibrou as vendas. E vão continuar crescendo. A previsão é crescer entre 5% a 17% no ano. As projeções. O setor de eletromóveis, tá? Existem setores ainda que foram muito impactados. Fui na academia, passei no shopping agora, academia com fila para entrar. Foi impactado ainda, não voltou ao normal ainda. Então, o que acontece, Ana? Eu quero todos que nos ouvem, tá? O pessoal vai falando do novo normal. O novo normal, não tem novo normal, tá? Esquece a palavra novo normal. A gente tem novos hábitos. A parte da pandemia, a gente vai continuar tendo pandemia até vir uma vacina e todos ficarem imunizados. Tá? Então, a gente vai ter que conviver com isso durante muito tempo. Então, a gente vai ter que conviver quando? Não sei te falar. Então, assim, alguns setores ainda vão ter que continuar atendendo parcialmente, atendendo delivery, atendendo com... Então, a gente vai projetar um crescimento da economia bacana, sim, ano que vem. Alguns setores vão crescer, vão demorar um pouquinho mais para retomar, tá? Mas irão retomar e a vida volta como era antes da pandemia, com novos hábitos. Por exemplo, eu adoro fazer reunião online porque eu perco muito menos tempo. Quem trabalha comercialmente no Brasil, para que eu ficar viajando? Agora, eu posso fazer online, mas é o que eu falei, assim, eu trabalho muito com força de vendas, tá, Ana? Uma das principais mudanças vai ser com a estrutura comercial. Antes eu tinha que fazer muitas visitas para fechar uma venda. Só que hoje eu posso fazer tudo online. Tanto é que as empresas estão criando áreas de inside sales. De inside sales, que é aquelas áreas comerciais que nasceram de empresas de tecnologia, de SaaS, estão colocando áreas de inside sales para venda de produtos de bem de consumo, por exemplo. Então, isso vai crescer muito. E o pessoal não está se tocando disso. As forças de venda estão virando forças de vendas híbridas, em que eu posso amaciar carne, como falam, né? Começar a fazer todo o tratamento, toda a negociação, e os momentos finais eu ir lá presencialmente fechar. Então, a gente vai ver as fases relacionais sendo feitas digitalmente e as fases transacionais mais importantes sendo feitas presencialmente. Muito bem.
Você vai respondendo tudo antes de eu perguntar. Então, tudo bem, né? É Não, só... é muita ideia na cabeça e o tempo é curto. então, aqui, né? Eu tô só assistindo, eu não tenho nem mais o que falar, não é mesmo? Mas eu tenho uma curiosidade, porque você é o mestre dos magos aí da previsão, né? Que nunca erra. Tem a. Eu errei uma. Então, antes de você falar disso, eu queria saber, então, é isso, né? Assim, teve algum que você previu que não aconteceu e algo que te surpreendeu muito, assim, do aquilo que não dava nada e por tudo que aconteceu, foi. Uma das coisas que eu falei que ia voltar rápido era a área de cosméticos, tá? Cosméticos e salões de beleza. Eu achei que ia voltar rápido. E isso não aconteceu, tá? Porque assim, o pessoal ainda ficou com medo. Aí quando você analisa salões de beleza, né? Salões de Salões de beleza. beleza. Salões de É. beleza. Não, o cosmético, a indústria de cosmético como um todo, ela está vendendo online, tá indo bem. Exceto alguns tipos de produtos, né? Então, por exemplo, caiu muito a questão em salões de beleza, caiu o quê? Cutelaria, né? Que é a parte de, não sei se, como é que fala, esmaltes, fazer unha, etc. E festas, né? Mais da metade do faturamento de um salão de beleza é para festas, para eventos, casamentos, formaturas e tudo mais, noivas, que também não teve casamentos esse ano, né? Praticamente o pessoal adiou tudo, então impactou. Nesse ponto eu errei, né? Eu não consegui, eu não previ direito, mas assim, o que aconteceu? Tudo que tem contato, Ana, tudo que ainda depende muito de contato, então, fisioterapia ainda não voltou, ainda normal, quando em ambientes mais fechados, ainda não voltou a toda a forma, mas irá voltar. E é isso que eu quero chamar a atenção. A partir do momento que a gente entrar numa certa normalidade de novo, não é o novo normal, entrar na normalidade, esse dinheiro todo que estava indo para outros mercados vai voltar ao normal como era. Então, assim, qual é a minha preocupação? Minha preocupação hoje, como empresário, como quem lida com empresário, é questões de fluxo de caixa. Muitas empresas sofreram por causa de fluxo de caixa. E eles não tiveram, durante a pandemia, acesso a crédito. Só as grandes empresas tiveram. Ah, mas deu dinheiro, o governo deu... Não chegou o dinheiro. Uhum. Não chegou o dinheiro. Se você fala com qualquer empresário, mas empresário, principalmente os menores, fala, cara, eu fui no banco, tal, tinha até o crédito lá, mas não tinha disponível para mim. Uhum. Então, o que a gente viu? Problemas de caixa, isso teve, só que nós vamos ver agora? Juros baixos, torcer para que não tenhamos nenhuma crise, nenhuma bolha financeira estourando ou nenhuma crise política. Se o mundo seguir uma certa tranquilidade nas questões geopolíticas, na questão política nacional e na questão financeira, a gente sim verá um crescimento forte, porque os juros continuam baixos, a inflação, os picos de inflação, que pode dar um pequeno pico de inflação por conta do dólar e por conta porque faltou matéria-prima, tá? Nesse período Então, isso é legal, é interessante você falar também, Marco, da questão da matéria-prima. Faltou aço, faltou madeira, faltou celulose, faltou produtos químicos importados. Então, impactou todas essas cadeias de produção. Então, a gente vê, e houve, com o aumento do dólar, houve um aumento dos custos de matéria-prima, que, obviamente, foram repassados para todos esses produtos. Então, faltou produtos. Faltaram carros, tá? Carros, principalmente carros de maior valor, estão impactando, por exemplo, produtos siderúrgicos, então impacta toda a cadeia, falta parafuso, falta prego, falta uma série de coisas. Mas por que aconteceu isso tudo? Porque também as indústrias pararam e ficaram pelo menos 2 meses parados em muitas cadeias importantes. São Paulo é o hub Brasil. Então, empresas distribuidoras ficaram paradas, empresas transportadoras ficaram paradas. Então, o Brasil parou, porque São Paulo ficou mais tempo parado também. Então, houve um problema na oferta. Então, houve um problema transitório na oferta. Se vai ser regulado nos próximos meses, vai voltar ao normal. Se toda essa análise de conjuntura, esse cenário que eu estou traçando, uma estabilidade,
sem grandes sustos políticos, geopolíticos e econômicos, e também no mercado financeiro, a gente tende a ter uma queda no dólar, a gente tem uma estabilidade e aí os juros também vão ficar mais baixos e a gente vai ver investimentos em ativos reais, então vai ver investimento em imóveis, a gente vai ver investimento em empresas, o dinheiro que não está rendendo no banco, não está rendendo em outras aplicações, vão ser aportados em empresas e aí vai ajudar a economia como um todo. Esse é o cenário macro, assim, resumidamente nesse curto período. Ô Marco, aí, então já que você está falando dessa questão do que vem aí, no que você apostaria? Quais seriam as suas apostas? Para você, Marco Mura. Eu apostaria muito fortemente no mercado de saúde, tá? Que esse é um novo hábito adquirido. Isso estou falando aí telemedicina, medicamentos e exames laboratoriais, porque agora o que vai acontecer? Você vai ter uma gripe hoje. Você não sabe se é gripe, se é H1N1, se é H1N2 ou se é Covid. Covid não vai matar tanto quanto matou, porque ela perde a virulência. Quem estuda um pouco mais sobre isso, segundo os técnicos, isso vai virar uma doença endêmica, como a gente já convive com H1N1, né, que é a gripe suína, já vive, ninguém mais fala dela. Então a gente vai ver isso aí, dengue também, né? Esquecendo da dengue. Então você não sabe se é dengue, se é H1N1, se é Covid, etc. Então, na realidade, isso é um hábito novo, né? A gente vai ver um crescimento do mercado de diagnósticos muito forte, mercado de testes rápidos. Tanto é que você vê nos Estados Unidos, você tem várias empresas lá que fazem testagens, inclusive em casa, ou em postos exclusivos, até para avaliar seu DNA, né? Seu DNA para saber se você tem doenças genéticas. Esse é um mercado que vai crescer muito. Outro mercado que vai revolucionar o mercado de educação, tá? E aí a gente vai ter uma reinvenção, não é? A educação foi pega de surpresa, como foi pega agora durante esse período, mercado, e em especial no mercado de educação corporativa. A gente vai ver que é um nicho que nenhuma escola de negócios hoje, nenhuma, estou falando nenhuma, tá? No Brasil, ela está preparada para um novo executivo, para uma nova formação. Já te falo isso até porque você viu o Google fazendo aulas preparatório. Você pode fazer os cursos do Google e o Google nem quer o seu diploma, apenas quer o seu histórico, e se você fizer o curso dele, está valendo, entendeu? Então, a gente vai ver uma reinvenção no mercado de educação corporativa. Muito bem. Nesses tempos aqui, você sentiu que as empresas, claro, elas mudaram as suas culturas. Você consegue dar, por exemplo, se reposicionar ou então fizeram parcerias, fusões, enfim, você consegue dar alguns exemplos do que você viu, que eu sei que é bastante coisa, que você fala, como isso, né? Como assim, Google oferecendo curso. Então, alguma coisa para a gente falar, uau, quem diria, e só esse momento beneficiou isso? Olha, a gente tem várias transformações em modelos de negócio, né? Se você vê, por exemplo, uma das coisas que me chamou muita atenção, que já vinha chamada, eu gosto muito de varejo, trabalho muito na indústria, mas gosto muito de varejo, é a própria Magazine Luiza. A Magazine Luiza já saía na frente em termos de tecnologia, em termos de exemplo a ser seguido por todo o varejo brasileiro. Tanto é que a Magazine Luiza consegue fazer frente à Amazon, toda a poderosa Amazon. Né? Se você analisar o que o modelo Amazon ela fez nos Estados Unidos, o pessoal fala, explica direito. Fala, vamos lá. A Amazon ela começou com o e-commerce, depois ela criou toda uma infraestrutura de forma silenciosa, uma infraestrutura logística, galpões, CDs, caminhões, etc. Toda essa infraestrutura foi criada e depois, com essa infraestrutura toda, ela fala assim, é natural eu partir para o mercado físico. Então, a Amazon lançou a Amazon Books, que é a livraria deles, e a Amazon Go, que é justamente o grocery deles, que é o supermercadinho lá que você só compra
não tem atendente nenhum, você vai lá, pega as coisas na prateleira e vai embora. Ficou famoso no mundo inteiro esse modelo. E a própria Whole Foods, que é uma rede de varejo de produtos naturais, produtos veganos, produtos sem conservantes, uma série de coisas que está crescendo. São tendências que a Amazon fez. A Magazine Luiza, por sua vez, ela começou todo o processo de omnichannel antes de todo mundo. E depois, com o início da pandemia, o grupo Via Varejo teve que correr atrás. Eles estavam um pouco mais atrás, investiram milhões de reais. Tanto é que tem mais de 1.400 pessoas, 1.400 colaboradores dentro da sua área de TI. Fizeram também um investimento gigantesco, houve valorizações, inclusive, crescimento nisso, crescimento da lucratividade no canal e-commerce, no Via Varejo, que as lojas acabaram perdendo. Se você vê, atendimento por WhatsApp, o vendedor te atendia à distância, você ia na loja, quando estava aberto a Magazine Luiza, né? Antes, agora já voltou tudo normal, o preço no site era o mesmo da loja, o vendedor continuava o atendimento por WhatsApp, uma série de coisas, esses são os conceitos de omnichannel. Então, assim, eu vi um resgate, uma aceleração dos competidores como Via Varejo para alcançar essas transformações, e eu vi a própria Magazine Luiza se consolidando, e a gente não tem que ter medo do internacional. A gente não tem que ter medo. Eu acho que os executivos brasileiros, as empresas brasileiras, elas têm condição de competir de igual para igual com todo mundo. Nós temos tecnologia, temos cérebros e temos capacidade e criatividade. O executivo brasileiro é muito criativo. Então, assim, nós sabemos nos adaptar. Talvez já trabalhei fora, já trabalhei em outros mercados, e eu acho que talvez essa seja a maior capacidade nossa. Criatividade para fazer parcerias, juntar. Se eu fosse citar exemplos, seria muito complexo, mas a ideia principal é o seguinte, que eu quero deixar para todos. Vamos conquistar o planeta. As pessoas olham para o Brasil e falam assim, só olha para o Brasil. Fala, cara, vamos... Eu fico doido de ver o Grupo Falabella do Chile invadindo, criando marcas, entrando em outros países da América Latina, inclusive no Brasil, com a parte de material de construção. Por que o Brasil não faz o mesmo? Fala, vamos para a Argentina, vamos para o Chile, vamos para o Peru, vamos abrir mercados. Então, assim, é um convite para os empresários. A gente tem toda a América Latina ainda explorada. A gente tem tecnologia, claro, o Brasil é gigantesco, muitas vezes não vai porque quer explorar o Brasil inteiro, mas temos grandes marcas, grandes empresas que podemos explorar fora. Fala, vamos pensar diferente. Atingir novos mercados. Até falar inovação, Ana, desculpe, Inovação, o que é inovação? Inovação é fazer dinheiro novo. É fazer dinheiro novo e tem 3 formas de fazer. O que você oferece, o que você faz em forma de produtos e serviços que você tem que repensar, o como você faz, que é a modelagem de negócio, é como você entrega esse valor. Então, estou falando de todos os processos e toda a forma como você atua no mercado e para quem. São novos mercados. O que você faz, como você faz e para quem você faz. E nesse momento todo, a gente tem essas 3 oportunidades de atuar em 3 frentes diferentes de inovação. Muito bem. É que eu ia aproveitar essa informação que você deu, assim, e esse convite, né? Essa instigada do vamos conquistar. Por que você acha que a gente não vai? Eu acho que o Brasil ele sempre se preocupou muito em estar fechado. Uma cultura que vem desde a época do protecionismo, na década de 80. Eu falo nas minhas aulas, eu falo o seguinte, né? Eu acho que é mentalidade mesmo. Se você conversa com qualquer americano, o americano lança uma empresa querendo conquistar o mundo. Se você fala com um britânico, ele pensa em conquistar o mundo. São países conquistadores, né? São países naturalmente que em sua história foram conquistadores. Talvez eu acho que o empresário poderia pensar nessa questão de conquistar o planeta. Eu sempre falo assim, o Brasil, 220 milhões de pessoas, é um baita do mercado. Tá? Só que quando a gente olha, você sabia, Ana, que o interior do estado de São Paulo, só o interior do estado de São Paulo, tem um PIB equivalente ao da Argentina? Você sabia que a Grande Campinas, só a Grande Campinas, dentro do estado de São Paulo, ela tem o PIB equivalente ao Chile? Olha. E você sabia que o bairro de Santo Amaro, aí em São Paulo, tem o PIB equivalente ao Uruguai? Não sabia.
e eu não saí de São Paulo. Exato. Então, será que também a gente tem um problema de autoestima? eu acho que sim, é o síndrome de o complexo de vira-lata, né? É. Como, agora me foge o nome de quem foi o autor desse Essa é a tema, verdade. da verdade. Eu acho que o empresário tem que tirar esse síndrome de vira-lata e falar assim, nós temos empresas de alta performance, você pega próprio Nubank. O Nubank é uma baita de uma referência de uma fintech que inclusive agora surpreendeu o planeta, né? Surpreendeu o mundo aí. O planeta não, porque o planeta não percebeu ainda. Surpreendeu, você vê a abertura das contas Pix, de transferência peer-to-peer. Quem mais conquistou contas foi o Nubank, que já estava preparado online. Isso pode mudar o mercado financeiro de uma maneira que a gente ainda não conseguiu entender. Tá? Os grandes bancos ficaram para trás, mesmo com grandes investimentos. Você pega Santander investindo fortemente, Itaú como líder, Bradesco como líder, ficaram para trás do Nubank. É que é muita coisa envolvida, tem muita coisa envolvida aí, né? Muito bem. Vamos conquistar o mundo, dá para conquistar sim. Só que para conquistar o planeta são mercados diferentes que a gente tem que pensar diferente. Não é o jeito brasileiro de, a gente tem que se adaptar aos mercados de lá. Muito bem. Ó, o papo tá incrível. Mas aí a gente não vai ter mais minutos corporativos, né? Vou ter horas corporativas. Horas corporativas. Pois é. Eu tenho uma última perguntinha aqui, Mura, que se você pudesse conversar com alguém que lhe inspira muito no mundo corporativo, no mundo dos negócios, quem seria essa pessoa? Ah, com certeza, Elon Musk. Elon Musk, que é o Brasil fala Elon Musk, né? Elon Musk foi o criador do PayPal, depois ele criou a Tesla, depois ele criou a SpaceX, e tem vários empreendimentos. Se fosse, esse é o cara que é controverso, tem muita gente que não gosta dele, mas eu vou te explicar o porquê que eu gosto dele. Porque quando o sistema de pagamentos não existia, ele foi lá e criou uma forma de revolucionar o sistema de pagamentos, que é o PayPal. Vendeu a empresa, embolsou a grana, pegou toda a grana, criou um carro elétrico chamado Tesla, mas a empresa não é de carro elétrico. A empresa é empresa de energia. Ela faz unidades de captação e armazenamento de energia, telhas sendo colocadas nos Estados Unidos para captar e você mesmo gerar sua própria energia na sua casa e, obviamente, carros elétricos. Ela falou assim, mas por que ele lançou isso? Porque ele pensa e criou inovação, criou uma forma de distribuição disso, tanto é que foi criticado, muito criticado, porque as estações de abastecimento da Tesla na Califórnia, ele disponibilizou para carros da Toyota, por exemplo. O pessoal ficou puto da cara, né? O pessoal das outros tipos de negócios tradicionais, inclusive teve uma briga em 2018, 2019, se não me engano, acho que foi ano passado, Warren Buffett criticou ele, falou, cara, de alguma forma ele criticou, falou, meu, você tem um diferencial competitivo, você vai abrir para os seus competidores, que é uma visão do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores corporativos do planeta, né? É o maior ele trabalha com negócios tradicionais, e ele sempre falou o seguinte, para eu comprar um negócio tradicional, para eu investir em um negócio tradicional, ele tem que ter o que eles chamam de moat. Moat é um poço, tipo aqueles poços que tem em volta do castelo medieval. Então, assim, ele traduzia esse moat como se fosse um diferencial de marca, de produto, e ele criava esse diferencial e assim ele investia. Ele falava assim, cara, você tem um moat, que é justamente seu poço, seu diferencial, que são as estações de abastecimento, e você libera para todo mundo. Eu falei, porque eu estou criando um novo mercado. Porque eu não vou me diferenciar porque eu tenho isso, eu vou diferenciar porque eu estou constantemente inovando e buscando novas saídas. Essa é uma visão para um mercado que muda constantemente, que requer empresas flexíveis, que é o que a gente começou a conversa. Fala assim, então, se o mercado muda rapidamente e eu tenho que ter uma empresa flexível, eu não posso me ater a uma verdade que é hoje um diferencial, que é hoje que amanhã não vai ser mais. É a mesma coisa se eu falasse assim, eu vou defender os filmes da Kodak porque eu sou líder de mercado em filmes e eu não vou
abandonar isso. Dilema da inovação, Christian Christensen. Conta essa história justamente da Kodak. Fala, eu detenho um diferencial competitivo, tenho 90% dos filmes fotográficos do planeta, não vou ir para a câmera digital. Elon Musk pensa já diferente, fala, cara, eu me destruo. A destruição criativa de Schumpeter, eu me destruo e eu crio novos mercados. Por isso agora abriu a SpaceX para explorar o mercado de foguetes. Está liderando o mercado de foguetes. Depois, está criando, está lançou agora ontem, esses dias atrás aí, já são mais de quase 30 lançamentos, sei lá quantos lançamentos, não sei exatamente, mas só no último lançamento ele lançou mais 60 satélites Starlink. Ele vai colocar mais de 1.200 satélites Starlink fornecendo internet de alto tráfego, banda larga e, segundo dizem, mais rápida que o 5G para ser disponibilizada no mundo inteiro em qualquer local. Você acha que ele pensa diferente ou não? Basicamente, esse é o cara que, se eu tivesse que ficar trancado, esse é o cara que dia eu conheci. Se Deus quiser, ficaria trancado sem Wi-Fi, né? Só para poder conversar mesmo, né? Exatamente. Sem a tecnologia toda, para não atrapalhar. Muito bom, Marco. Olha, se alguém quiser te encontrar, como é que faz? Redes sociais, eu estou redesenhando o meu site, inclusive, é kumura.com.br, e também pelo Instagram, o Kumura Marco, tudo junto, Kumura Marco, tudo junto no Instagram, e no meu site, kumura.com.br, desculpa, kumura.com.br. Então tem lá os meus contatos. Muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade, Ana, de falar com o teu público da FutureCon, público altamente antenado sobre tudo que é relacionado ao futuro, né? E assim, o futuro começou ontem, então a gente precisa agir agora. Com certeza. A gente que agradece muitíssimo, e eu tenho certeza que todo mundo vai querer rever esse bate-papo, porque só coisas boas, foi só informações que somam muito, né? Então, muitíssimo obrigada, Marco, por tudo, por esse monte de informação que com certeza vai fazer sentido para cada um que esteja assistindo. É isso aí, a gente faz a vida é feita, por isso que eu sempre falo que a gente precisa respeitar o passado que nos forja, a gente precisa confiar no presente e é onde a gente tem a coragem e a confiança de executar as coisas do presente e se inspirar no futuro. É assim que a gente vive. É assim que eu quero levar essa mensagem para todos que estão nos assistindo, Ana. Obrigado pelo convite. Obrigada por transformar, viu? Obrigada. Obrigada, Marcos.